Olá, tudo bem? Eu sou a Leca Raine, que bom que você está aqui no meu canal, sejam bem-vindos. Olha só, todos nós sabemos que para o nosso corpo funcionar bem, é importante que a gente tenha atenção com a nossa alimentação e também com os exercícios físicos. A gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer o nosso coração bater para que a gente tenha uma boa saúde. Mas tem um outro lado que a gente não costuma prestar muita atenção e que também é necessária. É impossível a gente ter saúde física se a gente não tiver saúde emocional. Quando o nosso psicológico está abalado, nós ficamos sujeitos a várias doenças. Podemos citar a depressão, a ansiedade e tem também as compulsões de toda a natureza. A compulsão alimentar é uma dessas compulsões, mas não para por aí. Outras compulsões podem ocorrer quando a nossa saúde emocional não está a contento. Compulsão por drogas, compulsão por álcool, compulsão pelo lazer, compulsão por sexo, todos os tipos de compulsão. E as compulsões, elas desregulam totalmente o nosso equilíbrio. Para a gente fugir dessas compulsões, é preciso que a gente trabalhe bem, não só a nossa saúde física, com uma boa alimentação e com as caminhadas, mas também a nossa questão psicológica, a forma como nós lidamos com as nossas emoções. Caso a gente não faça isso, a gente vai ter a nossa saúde psíquica abalada e isso pode se reverter, inclusive, em doenças físicas, como a gastrite, o bruxismo, que é aquele ranger de dentes. A gente se pega esfregando os dentes de cima sobre os dentes de baixo, e as enxaquecas, as famosas enxaquecas também podem ser causadas por isso, por uma saúde psíquica que não está legal, não está contente, ela não está equilibrada. E como é que a gente cuida disso, dessa nossa saúde psíquica? Justamente sabendo lidar com as nossas emoções. E quais são as emoções que podem causar tudo isso e prejudicar o nosso organismo? São aquelas emoções ruins. Basicamente, são aquelas emoções que nos tiram do sério, que nos deixam tristes. Aquelas emoções que não fazem bem para nós. Essas emoções, elas precisam ser trabalhadas, não que a gente consiga não senti-las. Todo mundo sente emoções, todo mundo é humano, mas a forma como a gente lida com essas emoções é que faz a diferença. A verdade é que o emocional afeta a saúde do nosso corpo. E a gente precisa ver o nosso lado psíquico, as nossas emoções com a importância que eles têm. Porque muitas vezes a gente se apega tanto ao físico que a gente se esquece de que também precisa lidar com o nosso emocional, que precisamos cuidar desse nosso lado que poucas pessoas enxergam, que nós mesmas muitas vezes nem enxergamos também. Porque a gente não se dá conta da importância desse autocuidado, dessa forma de cuidado que nós precisamos ter com as outras pessoas, é claro, mas conosco também. As emoções ruins, quando elas são mal trabalhadas, elas são como um trauma qualquer no cérebro. Por exemplo, se o cérebro sofre um trauma, uma pancada, é claro que ele vai ficar marcado, é claro que ele vai precisar de um tratamento. Da mesma forma, é a emoção ruim, ela também causa um trauma que precisa ser trabalhado. E que traumas seriam esses? Olha, tem os mais comuns, como um luto, por exemplo, como uma traição da pessoa que a gente ama,
como a perda de um emprego, como o adoecimento de uma pessoa próxima a nós, ou o nosso próprio adoecimento, tem esses traumas. Mas, de uma maneira em geral, os traumas variam de pessoa para pessoa. Muitas vezes uma pessoa sofre um trauma de um luto, a perda de uma pessoa da família, ou do seu marido, ou da sua esposa, de um grande amigo, de uma grande pessoa, de uma pessoa muito próxima. E tem gente que consegue superar isso muito mais facilmente e tem gente que não consegue. Ou seja, esse trauma ele foi muito maior para essa pessoa que não consegue superar esse luto. Então, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de ajuda para poder superar esse trauma, buscar ressignificar essa dor e conseguir superar, porque todos nós precisamos superar os traumas sob pena da gente ter esse adoecimento psíquico. Procure não ficar pensando, se martirizando pelas coisas ruins que aconteceram. Procure superar, digamos assim, esses fatos passados, esses traumas, da melhor forma como você conseguir. Não alimentando justamente a tristeza, a raiva, a desilusão, o nojo também é um sentimento ruim para nossa mente, esses sentimentos que fazem com que a gente abaixe, que a gente perca muito da nossa energia. Ao contrário, alimentando sentimentos de fé, de esperança, de otimismo, de amor. Já ouviram falar que o amor cura? E isso é uma extrema verdade. Procurando ver com outros olhos, olhos de mais compreensão, de mais tolerância às outras pessoas, a si próprio. A culpa é um sentimento também muito negativo para todos nós. Evite se culpar por coisas que muitas vezes você não teve responsabilidade. E também, se você tinha uma responsabilidade e não cumpriu com essa responsabilidade, não adianta ficar remoendo, ficar repensando tudo o que aconteceu, trazendo esse filme à mente, de forma que não vai adiantar mais nada. O que aconteceu, aconteceu. O que se pode fazer agora é pedir desculpas, se for o caso, se for em relação a alguém, a alguma pessoa, e seguir em frente. Procurar seguir em frente, prestar atenção em você, na sua retomada do equilíbrio. É isso aí. Guardar as emoções, cuidar do corpo, alimentação e exercícios. Tudo isso, esse foco, ele unidirecional à saúde integral, ligado exatamente à saúde como um todo, ele vai fazer com que todos nós tenhamos os benefícios necessários para ter uma vida mais equilibrada, para ter mais momentos de alegria e de felicidade, que é esse, afinal, o desejo de todos nós. Eu te desejo uma ótima semana, que você fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E quero te pedir, dê um like nesse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, volte aqui mais vezes para poder assistir outros vídeos parecidos com esse. Tchau, tchau.